Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. 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 Oh, 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 Namastê, bem-vindos aos chakras elementais, esse método de estudo, esse workshop que a gente vive e experiencia essa jornada interna, esse mergulho. Muito feliz dessa participação, por essa aula e contar um pouquinho aqui de mim. Eu passei por um processo, sou Deepika Lia, esse nome foi o nome de iniciada que eu tive de um guru contemporâneo da Índia, Atmanam, um guru muito querido, um mestre que de fato, dentre os mestres que eu tive encontro e oportunidade de encontrar na minha vida, ele me iniciou e fez parte de um processo de resgate também meu pessoal que eu passei em 2017. Foi um processo depressivo que eu tive. Eu chamo que esse ano foi um ano sabático para mim, e
eu encontrei, através desse processo, desse mergulho interno, desse estado, eu encontrei os mantras e encontrei o Reiki na minha vida. A música já vinha há um tempo, porque eu sou formada, eu estudei 5 anos de piano clássico e sou formada também na Lourenço Fernandes, que é uma escola de música aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, e já tocava para amigos, para familiares, então a música sempre esteve presente na minha vida, e a minha família também é uma família musical. Mas depois de 2017, que eu tive esse mergulho mesmo, desse estado de consciência que a depressão causa, eu encontrei os mantras e o Reiki na minha vida e fui estudar um pouco mais sobre isso, né? E aí foi uma oportunidade muito grande para mim. Me sinto grata por esse processo ter sido um processo suave, inclusive porque essa condição é uma condição muito séria e precisa de acompanhamento de profissionais. E eu tive um acompanhamento holístico também em relação a esse meu estado. Então, foi muito interessante, porque eu consegui sair de um campo realmente que estava me fazendo mal, e através da convergência dessas 3 ferramentas, que foi música, reiki, mantras, né, atuando em conjunto ali no meu sistema, eu consegui me reerguer, e claro, com a ajuda de mestres, com a ajuda de familiares, com apoios, enfim, diversos também. Então, mas esse eixo, essa tríade foi a tríade principal, né, que me resgatou desse lugar. Então, hoje eu fico muito feliz de poder passar isso para outras pessoas e dizer que sim, é possível ter essa convergência dessas ferramentas que estão aí acessíveis a todos, não só o Reiki, o mantra e a música, mas também a yoga, a meditação e todas as outras ferramentas de um campo holístico, né, acessível para promover a saúde e bem-estar do ser humano, do indivíduo. Então, a gente vai começar aqui nosso estudo e nosso workshop. É uma degustação desse trabalho que eu faço. Ele não está completo, mas é uma degustação para vocês entenderem um pouquinho mais, que é esse passeio no campo da ciência, no campo da espiritualidade e no campo da filosofia. Então, eu vou pedir aqui para o Sérgio botar o nosso primeiro slide para a gente começar. Então, chakras elementais, né, essa oportunidade, né, que a gente tem de aprofundar na nossa essência, no caminho, né, no nosso caminho, na nossa essência natural do nosso ser. E eu gosto de dizer que aqui começa seu estado de presença, na vibração, né? Então, esse campo vibracional que os mantras proporcionam, ou através do canto, ou através da música, né? Esse campo vibracional que a própria música, em suas proporções matemáticas, também proporciona para a gente, e a gente vai unir isso aos elementos da natureza e aos chakras, que é o estudo, uma pincelada aqui que eu dou dentro desse campo de chakras, que é um campo muito rico e democrático, vasto de estudos, né? A gente encontra chakras na acupuntura, a gente encontra chakras na yoga terapia, a gente encontra chakras até também nos asanas, né? Então, assim, existe um campo no próprio estudo de Reiki, então existe um campo assim de explorar esses sentidos dos chakras para promover esse bem-estar, essa saúde do nosso ser, do nosso indivíduo. Vamos lá, Sérgio, para o segundo slide. A gente entra aqui na música, é o primeiro módulo, né? É um módulo um pouco mais científico, que a gente coloca a mente aqui para pensar. Música, frequência e mantra. Como é que essa tríade se junta? Né? Às vezes, quando eu dou workshop, as pessoas me perguntam, poxa, mas mantra e música não é a mesma coisa? Não, né? Eles não são a mesma coisa. A música tem todo um estudo voltado para a música, com proporções matemáticas, com teoria musical, enfim, campo harmônico também, harmonia, mas arranjos, né? E o mantra
é esse campo fértil da espiritualidade, né? Esse campo, essa ferramenta que vem da cultura hindu, né? Que foi trazida há décadas atrás para cá. Vários mestres, né? Yogananda, Osho, vieram para o Ocidente e trouxeram essa cultura e essa ferramenta para cá, que é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa, né? Então, a gente vai ter esse olhar um pouco mais científico dentro dessa magia, dentro dessa magia. Vamos para o outro, Sérgio. Então, nessa pincelada que eu dou aqui para vocês, né, a gente vai entrar no campo harmônico da frequência sonora 432 MHz. Ah, poxa, Lia, mas por que essa frequência, né? Existem tantas outras frequências? Sim, existe, né? E no tempo da música clássica, no barroco, né, na música clássica antiga, os instrumentos, inclusive, eram afinados em diversas frequências, não existia um padrão, né? Foi na década de 40, se eu não me engano, que padronizou em 440. Então, todos os instrumentos eram afinados no diapasão 440. O diapasão é a nota Lá, que é a primeira nota, né, dentro de uma sequência, não é a primeira da escala, mas é a primeira nota que a gente afina, é o Lá, e aí todas as outras são afinadas dentro dessa frequência que o Lá está afinado. Então, o diapasão padronizou em 440 na década de 40, mas a gente toca em 432, que é uma frequência que ela é encontrada na natureza. Essa frequência, assim, os instrumentos, só para vocês entenderem, eles são afinados em um campo harmônico 432. Não significa que todas as notas tenham a mesma frequência. Não, é só um campo harmônico numa sequência matemática, né? Então, por exemplo, a gente consegue identificar o barulho de uma cachoeira e, ao mesmo tempo, o som de um passarinho. Eles estão em frequências diferentes, é por isso que a gente consegue identificar de forma diferente, senão seria a mesma sonorização, né? Mas eles fazem parte de um campo harmônico, né? Então, que em conjunto vibram e trazem esse bem-estar para a gente. É isso que acontece com a frequência 432. Existem três conceitos básicos assim dentro da física, que é energia, vibração e frequência. Tudo é energia, tudo é energia. A vibração é um estado qualitativo dessa energia. Se tudo é energia, essa energia vibra. A energia não é estática, ela vibra, né? Então a qualidade dessa energia, a ilustração dessa qualidade vai ser denominada pela frequência sonora, né? Que pode ser baixa ou alta. E não é de volume, é baixo ou alto no sentido das ondas mesmo reverberarem no ar. Aí entra o elemento ar na jogada. Então a gente precisa do ar para que haja esse reverber dessas ondas, né? Então, uma frequência sonora, uma vibração de baixa frequência, a onda ela é mais longa e mais lenta, né? A vibração sonora de uma frequência mais alta, ela é mais curtinha, mais rapidinha, né? Então faz tu, 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 tu. Então, ela vai vibrando assim no ar, né? Então, essa frequência 432, ela tem proporções matemáticas, né, que estimulam, inclusive, as sinapses, as nossas sinapses nervosas, né? Perdão, essas sinapses neurais que a gente tem das nossas extremidades e conseguem alinhar, né, fazer esse alinhamento, né, com a busca, essa harmonização, esse alinhamento com a busca do nosso ser, né? Essa frequência sonora também é encontrada, esse campo harmônico é encontrado na natureza, né? Como eu dei o exemplo da cachoeira e do passarinho, existem outros campos harmônicos na natureza, mas o campo harmônico em 432 Hz também é encontrado na natureza. É encontrado na natureza, né? Então a gente tem dois elementos aí já. A gente tem o ar para reverberar, e aí eu vou inserir o elemento água, que é o elemento dentro dos quatro elementos, ele é o que mais representa, né, na matéria o que uma frequência sonora é capaz de causar, né? Então ele reflete essa frequência, né? E o nosso corpo
é 90% de água. Nosso corpo é 90% de água. Então, é muito interessante porque quando você se coloca na disposição de sentir essa frequência, sentir esse campo harmônico, né? Seja em contato com a natureza, em contemplação com a natureza, ou seja dentro de uma experiência de mantras, que a gente vai entrar aqui mais para frente, isso é muito interessante, porque o nosso corpo, né, ele começa a reverberar mesmo, né, e a ilustrar tudo que tudo que esse campo harmônico traz para a gente de bom, né? Tudo que esse campo harmônico e essa natureza traz de bom. Então, assim, a 432, ela não só representa um campo harmônico da natureza no mundo externo, mas representa também esse campo harmônico da nossa própria natureza, da nossa essência, da natureza do nosso ser. Então, e cada ser é único. Então, esse processo de investigação interna através de um campo harmônico, ela é muito singular, ela é muito individual, né? Mas é uma delícia, porque existe poder maior do que a gente se desvendar, não é mesmo? Então, é muito gostoso isso. Então, eu trago aqui os mantras, que a gente vai definir aqui um conceito básico de mantra, separei, né? Mantra seria mente e tra seria parar ou direcionar. Eu prefiro a palavra direcionar, porque eu acredito muito que a natureza da mente é o pensar. A natureza da mente, ela é criativa, né? Ela é criativa. A gente vem dessa fonte criativa, do divino criativo. Então, se a nossa mente parar, eu acho que a nossa consciência também para. Então, faz parte da natureza o pensar. Então, eu gosto muito a língua portuguesa é uma língua muito rica, né? Então, eu gosto muito do sentido de direcionar a mente, né? Então, mantra, eles são frases, sílabas, palavras, poemas em sânscrito, e vem da cultura hinduísta, né? Então, somente vocalizar o mantra, que vem de uma ferramenta que é da sua própria natureza, que é a sua voz, né? E você vocalizar esse mantra é muito poderoso, porque você quase entra num estado de transe, se não entrar num estado de transe, né? Então você fica ou o próprio Om, ou algum outro mantra, Om Namah Shivaya, que é um mantra muito popular, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Você entendendo, colocando a intenção, direcionando a sua mente para o significado daquele mantra, para a energia que aquele mantra traz, isso é muito poderoso. Então a gente começa a entrar nesse estado assim, um pouco de transe, né? E você vai percorrendo dentro de você esses caminhos que cada um precisa percorrer nesse processo de autoconhecimento, né? Então, o mantra universal, o mantra primordial do universo é o Om. Por isso que a gente inicia toda a prática. A gente inicia com o Om e finaliza com o Om, né? Saudando essa criação, esse divino criador que nos deu essa possibilidade de vida. Então, vamos subir um pouquinho, Sérgio? Aí eu trago para vocês justamente esse mantra popular, o Namah Shivaya, que é um mantra que... Existem dois tipos de mantra. Existe um mantra que é direcionado para os deuses, né? Que evocam os deuses e a energia que esse deus traz, ou deusa, né? E os mantras que são só para energia, para uma energia específica, que direciona para uma energia específica, né? Seja a gratidão, seja a perfeição, alguns mantra da iluminação, né? Então, existem esses dois tipos de mantra. O Om Namah Shivaya é para um deus, o deus Shiva. E aí eu coloquei entre parênteses aí para vocês como é que se pronuncia ele, né? Om Namah Shivaya. E aí a gente vai destrinchar aqui um pouquinho o mantra, o Om sendo o som primordial, universal, o Namah, que é uma reverência que a gente faz a esse Deus, né? Essa ligação da criação divina
e a representatividade que esse Deus, que na sequência do Namá, tem dentro dessa criação. Shiva é o Deus da transmutação, né? Existem, na cultura hindu, existem 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma sendo o criador do universo, o Vishnu, o que mantém a ordem, que mantém a harmonia no universo, e o Shiva, que é o transformador, o transmutador. Então, dentro de um processo criativo divino, a gente pode até fazer uma analogia aí, quando existe a concepção de um novo ser humano, né? Então, existe a criação, a explosão da criação, né? Uma ordem dessa criação, né? O que vem primeiro, o que vem depois, uma harmonia dessa criação, e aí vem o Shiva, que seria a representação da energia dessa transmutação, e a gente vai se transformando nesses ciclos de vida e morte, né? A gente passa 9 meses dentro de um contexto, e aí a gente morre para aquele contexto e cria vida num outro contexto depois que a gente nasce. Então, eu gosto de fazer essa analogia dentro desse universo nosso aqui, né, dentro do não só universal e de planetas, mas também da nossa vida, da nossa realidade, que eu acho muito tangibiliza, né, a gente coloca na vida prática essa energia. Então vem Shiva transformando esses ciclos de vida e morte, e que é infinito, né, que é contínuo, infinito dentro de um ritmo, dentro de uma dinâmica. O Aya, no final, denota a nossa identidade com essa representação da criação divina. No caso aqui do Namah Shivaya é o Shiva. Então, quando a gente entoa um Namah Shivaya ou canta o Namah Shivaya, né, a gente não canta para um Deus que está fora, né, para uma representatividade dessa criação divina, dessa energia divina que está fora. A gente cria essa identidade e traz isso para dentro de você, porque nós, como seres humanos, somos uma fração dessa criação do divino. Então, a gente traz isso para a gente. Então, a gente entoa Namah Shivaya, saudando esse Deus da transmutação, esse Deus que nos ajuda a atravessar todos os nossos ciclos de vida, seja um ciclo diário, ou seja o ciclo de uma fase que a gente está passando, porque a vida é feita de fases, né? Então, a gente canta saudando, mas ao mesmo tempo a gente traz essa força e essa energia desse Deus, dessa representatividade, da transmutação, da transformação para dentro da gente. Então, a gente pode se transformar. A gente se apropria dessa energia quando a gente entoa com foco no direcionamento da mente, né? E a gente entoa esse mantra Om Namah Shivaya, 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 e você vai, a sua própria voz vai chegar um momento que você vai se desidentificar dessa fala, que a gente começa com a intenção da fala, mas chega um momento que a gente se desidentifica, a gente deixa de ser essa pessoa que fala, né, e começa a ser um observador, uma observadora, né, do que está acontecendo, e continuando entoando. Aí que começa a brincadeira, aí que começa essa fase, entre aspas, de transe, né, que você começa a entender, e você muda, inclusive, o tom da sua voz muda, o volume da sua voz muda. Então, tem Rio, é um mistério que a gente vai desvendando. Então, e botar isso. Então, a gente está unindo aí um campo harmônico, que no caso só da fala é o seu próprio campo harmônico, é a sua essência, porque é um instrumento de fala que é seu, é próprio, né? Cada um tem um timbre, cada um tem o seu próprio campo harmônico, que vai te ligar com uma representatividade da força divina da criação, que no caso aqui do meu exemplo, que é o Shiva, que é esse poder de transmutação, de transformação das fases da vida, né? Você vai se apropriar dessa representatividade, dessa criação divina, e vai trazer isso para dentro de você, trazer essa reverberação dessa frequência e dessa energia, dessa vibração para dentro de você, para os seus líquidos, né? Então, isso é uma magia, é muito mágico e é muito poderoso. Agora a gente vai para o segundo módulo, dando essa pincelada. É claro que aqui no primeiro módulo, música, mantra
e frequência, eu também falo sobre como isso acontece, né? Como é que a música ela atua dentro do nosso sistema neural, né? Então, assim, tudo que a gente capta, existem órgãos dos sentidos, né? Vou dar uma pinceladinha aqui para vocês. Existem órgãos dos sentidos, né? Que captam a musicalidade, né? O ouvido, ele é um sistema, né? Que capta som, né? Mas a música, ela é sentida por todo o nosso corpo, por todos os nossos poros, né? Assim, a gente tem 90% de água, então todos os nossos sangue, medula, a gente tem o líquido encefálico, a gente tem suor, saliva, né? A mulher sangra todo mês, né? O homem tem a produção do esperma, então está tudo envolvido por líquido. Todo o nosso sistema biológico, psicobiológico está envolvido por líquido, né? Então, quando a gente escuta em todos esses órgãos dos sentidos, toda essa escuta, toda a percepção dessa escuta, ela vai se armazenar no tálamo, que fica na parte central do cérebro. É como se fosse uma grande secretária eletrônica, fica tudo ali, né? E a gente só toma consciência dessa informação quando esse tálamo joga para o córtex, que seria a parte superficial do cérebro. Então, e cada parte tem a sua função. Então, assim, por isso que quando isso tudo acontece numa fração de segundo, por isso quando a gente escuta uma música da nossa infância, por exemplo, a gente tem uma memória fotográfica, porque as sinapses se comunicam e a gente escuta essa música, vem aquela emoção, aquele gostinho, aquela sensação daquele tempo, e com uma memória fotográfica também, que ficou registrada. Então, seja uma lembrança de uma brincadeira com os amigos, seja uma lembrança tanto boa quanto não tão boa assim, que pode ter ficado um trauma. Então, aquilo vai gerar todo um turbilhão de emoção dentro do nosso corpo e vai jorrar para o nosso sistema. Então, a gente se alimenta dessa escuta. Eu gosto de dizer que a gente se alimenta dessa escuta. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Autocuidado para saber o que você escuta, né? Como você vai se alimentar da música. Tem tanta coisa boa aí, mas tem tanta coisa, infelizmente, que não é tão boa assim, nesse nível que a gente está querendo chegar, né? Nesse campo vibratório de harmonia do ser, de encontro com a nossa essência, de encontro com a nossa natureza e com a natureza que nos rodeia, né? Então, nesse primeiro módulo, a gente fecha aí com essa pincelada aí um pouquinho dessa neurociência do comportamento. E aí a gente vai agora para o segundo, que a gente fala dos vórtices de energia, que são os chakras, né? Justamente como eu falei lá no início, os chakras são uma ferramenta, né, de estudo dentro de vários contextos, né? Não só no Reiki, né, na acupuntura, na yoga terapia, né, nos asanas. Então, os chakras são esses vórtices que a gente tem no nosso corpo físico, de entrada e saída de energia, né? Simultâneo, entra e sai, sobe e desce, é simultâneo, então que cria esse campo ao nosso redor, né? Esse campo energético. Quando a gente está de costas e chega alguém, a gente sente, né? A gente sente que tem alguém atrás da gente, né? A gente sente esse campo energético, a pessoa traz essa energia, né? Antes da pessoa chegar, você já sente essa energia, né? Então, é disso que eu vou falar aqui nesse segundo módulo, que é um módulo que é mais didático, né? E aí entra uma coisa muito importante dentro do nosso contexto aqui de espiritualidade, filosofia e ciência, que é o Sankalpa. O Sankalpa é uma palavra em sânscrito que significa a nossa vontade, o direcionamento da nossa vontade. Às vezes eu olho para o slide, às vezes eu olho para a câmera, tá, gente? É assim mesmo. Vamos lá, Sérgio, para o slide. Eu fiz uma tabelinha aqui básica, só para vocês terem uma ideia. Eu não vou entrar no estudo do Reiki, porque não é esse o contexto, né? É só para a gente entender e identificar os chakras
né, que são trabalhados quando a gente se coloca receptivo a essa escuta, né, a escuta da música, a escuta da gente entoar o mantra, que a gente trabalha muito o Vishuddha, que é o chakra aqui da expressão, da comunicação. Então, eu fiz uma tabelinha com cada chakra, que são esses 7 do eixo central principal, né, as cores, o elemento da natureza, a nota na escala ocidental, que é a nossa escala aqui pentatônica, não é a escala oriental, que é diferente. A escala aqui do ocidente, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, são as 7 notas musicais. E o Bidya Mantra, que é a sílaba do mantra, que representa cada chakra. Então, a gente tem o Muladhara Chakra, que é o primeiro, desde o períneo até o coronário, até o último. Tem o Swadhisthana, o Manipura, que é no plexo solar. Vamos subindo. O Anahata, o Vishuddha, o Agna ou Ajna, dependendo da escola, que tem 2 formas de falar, que eu já observei isso, então depende da escola de formação. E o Sarasvara Chakra. Então, o primeiro, o Muladhara, é o elemento terra, né? Esse elemento que a gente cria raiz, né? O elemento que coloca a gente no mundo, o nosso caminhar, a nossa estrada, onde a gente quer se colocar. É o elemento do fazer, né? Esse elemento de você ir lá e fazer, né? Se colocar para fazer. E também a terra representa nutrição, né? Planeta Terra de uma forma geral, ele é um planeta de muita nutrição e de muita abundância. Então, quando a gente senta para meditar com foco nesse chakra, a gente começa a entender essa dualidade que a gente traz dentro da gente, né? Porque o ser humano ele é dual, né? Então existe essas polaridades. Então a gente trabalha o que precisa ser trabalhado, né? Para esse chakra da Terra, para esse fazer, né? O que está bom dentro do nosso fazer, o que não está bom, como é que está a expressão, como é que está o nosso trabalho, né? É muito do trabalho isso aqui, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente sente gratidão, por outro lado, por toda a abundância, e por toda a prosperidade, e por toda a nutrição, né? A gente começa a transitar, a gente transita aqui, né? Para a confiança de que todas as nossas necessidades serão atendidas, né? Porque a Terra, ela tem essa propriedade, né? Então, de prover isso tudo, né? Para a gente. Então, é muito interessante. Então, a nota musical é o Dó, primeira nota da nossa escala, e o Bidya Mantra é o Lam. Então, a gente senta, inspira, né? Traz um campo, prepara o campo, acende um incenso, prepara esse campo meditativo, porque você já vai dando direção. Lembra que mantra é direção? Então, a gente vai dando já a direção do que a gente quer, né? Então, para desvendar, né? Todo um processo de autoconhecimento, de desvendamento, de descoberta. É bom que a gente seja uma cientista nesse sentido de querer explorar, né? O que a gente tem dentro da gente, né? Quem a gente é de verdade, onde está a nossa essência, né? Até onde vai a nossa formação e até onde vai quem realmente nós somos, né? Ou quem a gente quer ser, porque a gente tem esse livre-arbítrio da gente querer ser, né? Então, faz parte desse processo criativo, faz parte da criação divina. Então, a gente senta, inspira, prepara o campo, harmoniza, coloca uma musiquinha que ajuda e Lam. Lam. E você vai impondo naturalmente um ritmo para entoar o Lam. E aí, da mesma forma do Om Namah Shivaya, você vai sentir que a sua voz vai mudar. Tem horas que pode vir raiva, aí as emoções vêm pela fala. Pode vir raiva, pode vir apego, pode vir culpa, pode vir gratidão, pode vir felicidade, e você se torna só um observador de escola, não gruda nessa emoção
e deixa ela passar, que você está trabalhando aquele mantra, deixa passar. E esse mantra, ele é o mantra da nossa base, né, lá do períneo. Então, a gente vai fazer esse trabalho, né, o que eu sugiro de vocês fazerem esse trabalho é em todos os chakras, mantrando e desvendando cada um. Aí a gente trabalha cada um individualmente, né? Então, o segundo, o Swadhisthana, que é o elemento água, o elemento da criatividade, da fluidez, né? Como é que a gente flui, né? Às vezes a gente tem um obstáculo, como é que a gente flui por esse obstáculo, né? A gente contorna isso, a gente bate de frente, a gente briga, como é que é a nossa postura, né, em relação a isso. Então, o elemento água, que representa essa fluidez, né, da vida, anote o ré, e o mantra é o van. Van, no seu tempo, no seu ritmo, né, tem pessoas que têm um fôlego maior, tem pessoas que têm um fôlego menor, então, assim, não tem certo ou errado, é a sua essência, com a sua honestidade, com a sua autorresponsabilidade, mantrando para descobrir quem você é. Aí o Manipura, que é do plexo solar, que é o elemento fogo, né, o nosso poder. Então, anote o Mi e o mantra é o Ram. Tudo em sânscrito que tem o R, a gente tem que vibrar a língua, Ram. Então, a gente inspira, Ram, e assim por diante. O Anahata, do coração, o elemento é o ar, anote o Fá, o Yam, o Vishuddha, o elemento, na verdade, que é o éter, né? Que não tem, é o éter, o espaço, né? Anote o Si e o mantra é Ram. Com H, a gente vibra o Ram. Né? O Agna, o Ajna Chakra, que é o do terceiro olho, é luz, consciência, não tem elemento. Anota o Lá e o mantra é o Om, o mantra, o som primordial. E o Sarasvara Chakra, a nota é o Si e o mantra também é o Om. Tá? Então, vai fazendo esse trabalho em todos os chakras, que são essa entrada em energia, entrada e saída de energia do nosso campo harmônico, do nosso campo, da nossa harmonia, da nossa própria energia, da nossa própria essência. Né? Quando chega uma pessoa na nossa casa que a gente tem muita afinidade, né? A pessoa é alegre para cima, a gente fica contaminado um pouco com aquilo, né? Da mesma forma que quando tem uma pessoa também muito down, a gente dá uma queda, né? Dá uma depressão assim de energia, porque é uma troca, a gente troca, né? Então, quando a gente tem um trabalho de ajuda também com as pessoas, a gente tem também proteger o nosso campo harmônico e ficar forte, né, para poder ajudar a outra pessoa, porque se a gente cair também junto, a gente não consegue ajudar, né? Então, é bom que a gente se conheça para a gente também se fortalecer, para promover também essa ajuda nesse sentido de saúde, de reerguer, né, de bem-estar, para quem também não está tão fortalecido assim, que as pessoas, ninguém sai de um estado de consciência assim, de vibração baixa, as pessoas que já estão nessa vibração não conseguem sair sozinhas, elas de fato precisam de ajuda. Então, a gente entender esse processo de entrada e saída de energia, de proteção, de mantra, pegar essas ferramentas, né, de fato, se ferramentar, né, se ferramentar e criar esse estado de consciência, né? Claro que a gente não consegue isso o tempo todo, a toda hora, mas quando a gente sente que a gente caiu, a gente vai e se recoloca, sabe? Pega isso e traz, se apropria. Isso é muito poderoso, isso é mágico. E as pessoas que estão ao nosso redor se beneficiam também disso. Vamos lá, Sérgio, para o próximo. Eu acho que a gente ainda está dentro de chakras, né? E aí eu falo um pouquinho exatamente disso, desse mundo interno, é um conceito básico que eu trago, e do mundo externo. Né? Então, o nosso mundo interno, né? O nosso corpo físico, né? O nosso corpo emocional, o nosso mental e o nosso espiritual. Isso tudo está aqui, né? Dentro da gente, a relação que a gente tem com nós mesmos, né? Assim, então, assim, por mais que a gente viva sozinho, ninguém nunca está sozinho, né? A gente tem a nossa própria companhia.
Então, entender, né, se autoconhecer, entrar nesse processo de cura e de promoção de saúde, de bem-estar interno é essencial, né? E tem o mundo externo, foi justamente o que eu falei anteriormente, que quando você entra nesse estágio, você consegue passar essa luz, né, por onde você anda, né, passar essa luz. É tão gostoso quando a gente chega num lugar e tem uma pessoa que, pô, que bacana que ela tá aqui, que legal, tudo fica melhor, né? A gente já tem cria um pouco uma certa expectativa, mas também a gente vive aquilo, né? A gente vive aquilo junto e compartilhar coisas boas é muito bom. Então, o mundo externo seria esse, como a gente se coloca no mundo, né? Como essa luz sai daqui de dentro e vai para o mundo externo, né? Através de todo desse estudo, dessa interação, né? Porque esse fenômeno da gente se manter nesse estágio, ele acontece quando a gente tem uma convergência, né, de uma série de fatores que simultaneamente entram numa dinâmica, né, e aí, o fenômeno acontece. Não é uma coisa só, né? Ah, mas eu só medito. Ah, mas eu só faço yoga. Ah, mas eu só corro. Tem gente que tem o esporte, eu acho muito bom. Eu também tive o esporte na minha recuperação, né? Deixar sair pelo suor, né? Jogar endorfina para o cérebro, né? Aquela sensação boa. Então, isso é químico, isso é emocional, isso é químico. Então, é muito interessante quando a gente começa a fazer essa interligação de que não é só uma coisa, uma filosofia, né? Quando a gente traz isso para a vida prática, tangibiliza isso, né? Então, assim, a gente tem sensações reais, né, que alteram o nosso sistema físico, né, através da química, né, na meditação. Então, tanto na meditação quanto no esporte. Então, isso ferramenta, né, a nossa vida e ajuda a gente a entrar a sustentar, né? Porque assim, uma coisa é você chegar, mas a gente sempre fica nessa onda, né, nesse movimento, né? Então o máximo que a gente ficar aqui vai ser ótimo, né? Vai ser muito bom. Então tem a música, tem aí o esporte, tem aí cada um tem que buscar, né? Eu trago aqui somente essas três, né? A música, a mantra e a parte de comportamento, né? De filosofia, né? Mas existem N ferramentas que a gente pode se identificar, né, e trazer, se apropriar, né, trazer para a nossa vida. Vamos lá, Sérgio, agora para um último módulo, que é o corpo vibracional, justamente desse mundo interno e mundo externo, né, que eu estava falando. Mas esse corpos vibracionais que eu trago é uma parte mais de filosofia, o coexistir, né, do pensar, sentir, amplificar esse sentimento, essa emoção e reagir, né? Então, como isso tudo, como essa dinâmica desses corpos, por que eu chamo de corpo vibracional? Porque quando a gente pensa é uma vibração, quando a gente sente é uma vibração, a gente amplifica esse sentimento dentro da gente. E aí também é uma vibração, porque é como se fosse uma cachoeira, vai descendo assim, né? A gente se contamina. E contaminar é uma palavra pejorativa, né? Mas é como se, deixa eu tentar achar outra palavra, porque contaminar fica pejorativo, mas é como uma cachoeira descendo pelo nosso corpo, toda essa emoção, todo esse sentir, isso é uma vibração, né? Então altera o nosso estado físico, né? E aí a partir daí a gente reage. Então como é que a gente reage? A gente reage com uma palavra, a gente reage com uma postura, a gente reage com um comportamento, né? A gente reage com outro pensamento que pode alimentar ou não o pensamento inicial. Então, isso é um coexistir, isso tudo acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Vamos lá para o próximo, Sérgio. Dentro dessa parte de filosofia, a criação divina, né, dessa parte da filosofia dos corpos vibracionais,
A criação divina ela é inteligente, né? Então a gente falou de campo harmônico da natureza, campo harmônico da música, né? E o nosso próprio harmônico pelos chakras, né? O que a gente traz assim, né? Na nossa energia. Então, a natureza ela é inteligente, ela vai sempre tentar harmonizar esse campo harmônico, porque tudo na natureza tem a lei da harmonia, tudo. Então, quando está em desarmonia, a natureza ela vai tentar harmonizar de alguma maneira. De alguma maneira ela vai tentar harmonizar. Né? Então, tem algum tipo de ruído, né? A gente pode falar assim, eu acho, dentro da natureza, ela vai tentar harmonizar. Né? Então, a gente tem exemplos claros disso né? O aquecimento global é um exemplo disso, né? A natureza ela vai tentar harmonizar, né? Só que aí nessa tentativa acaba acontecendo os desastres naturais, né? Ou não, se a gente for num universo micro, né? Cada serzinho, cada formiguinha que está lá no jardim, né? Cada ser, né? Tem o seu próprio campo de energia, sua própria harmonia, sua própria inteligência natural, né, de fazer as coisas. Os animais eles têm tanto no reino animal quanto no reino vegetal existe essa natureza, existe essa inteligência natural, né? Porque são seres que fazem parte da criação divina, né? Fazem parte desse mistério. Então eles vivem essa inteligência. E eu gosto de dizer que a única coisa que difere o ser humano de outros seres, animais, é porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer, né? E aí a gente faz um estardalhaço com essa informação, né? Porque se a gente não soubesse, se a gente só vivesse dentro do nosso propósito, dentro do que a gente veio, né? A gente sabe que um dia vai morrer e a gente causa uma tragédia durante a nossa trajetória com essa informação. Mas isso é uma brincadeira à parte que eu gosto de fazer. Então, a natureza ela é inteligente, ela tem essa inteligência, ela vai tentar harmonizar o campo, né? Então, dentro de corpos vibracionais, né, quando a gente pensa, tem um pensamento que não é benéfico, né? Então, aqui eu vou botar nessa dualidade, nessa polaridade, o que é bom, o que não é bom para mim, o que eu gosto disso, o que eu não gosto, porque a gente vive essa dualidade, né? A gente, o grande mistério, talvez, da gente ter uma vida plena é justamente saber transitar nessa dualidade de uma forma mais harmônica e não ser tão impulsivo e não ser tão explosivo assim, e é saber transitar, né? Ao que no budismo falam do caminho do meio, né? Mas é difícil a gente se sustentar nesse caminho do meio, né? A gente se coloca na experiência desse caminho do meio, alcança esse estágio e aí, quando a gente vai para a vida rotineira, para a vida prática, a gente acaba quebrando isso e voltando para a dualidade, né? Indo para as polaridades. E aí a gente se coloca de novo em processos que nos trazem para esse caminho do meio. Então, saber transitar, né, sem negar essa dualidade, eu acho que também isso é importante, né? Saber transitar, né? Se colocar receptivo e receptiva ao outro lado, né, o outro lado da história, né? Vamos entender que isso também faz parte, né? Que isso também faz parte da mesma linha de pensamento, de sentimento, de emoção. Então, essa transição, então, eu gosto, voltando aqui, né? Ela vai sempre tentar harmonizar. Então, a gente começa com um pensamento e, e a natureza, essa inteligência, ela é coerente, né? Então, se a gente está com um pensamento que pode passar uma emoção de raiva, por exemplo, né, alguma lembrança ou algum fator externo que chegou na gente e a gente está com raiva, né? Estou dando um exemplo aqui da raiva, da emoção da raiva, e a gente gera um pensamento sobre aquilo, a gente vai amplificar essa emoção, vai congelar nessa situação esse tipo de emoção, e quando acontecer de novo, a gente já vai ter essa referência. Então, a gente vai criar um caminho neural para
de vibração, de campo de vibração dentro dos nossos corpos, do pensar, do sentir e do se emocionar em relação a essa situação que causou raiva, por exemplo, né? Então, qual é a questão aqui, né? Como que a gente consegue quebrar, dentro dessa dinâmica, quebrar uma emoção que não é tão benéfica assim, né? Porque quando a gente está numa emoção boa, não é uma questão, né? A gente está feliz, a gente está sorrindo, a gente está alegre, né? A gente só deixa fluir e a gente repassa isso para o ambiente, né? E para as nossas relações, essa felicidade, essa alegria, esse bem-estar, né? Quando a gente respira, que a gente sente que a gente está pleno naquele momento e plena naquele momento, então a gente passa isso sem questão. A questão é quando não é tão boa assim, né? Porque aí a gente vai refletir e vai se machucar e vai machucar o outro, porque não tem como machucar o outro sem se machucar também. Então é sempre ruim, cria esse ruído nas relações, né? Porque o ser humano é relacionamento, né? A gente se relaciona 100% o tempo inteiro com a gente mesmo, como eu falei lá no nosso mundo interno, e com o mundo externo, né? Com as nossas plantas, com os nossos animais, com a natureza, com a forma que a gente se coloca no trabalho, né? Com a forma que a gente dedica um hobby no momento da nossa vida. Então, o tempo inteiro é relação, é mediar a relação, né? Então, a gente precisa ser coerente, né? Então, quando a gente tem um pensamento que não é tão bom assim, aí é que a gente tem a oportunidade de trabalhar essa natureza inteligente que a gente traz, né? Se ferramentar, né? E trabalhar através disso, porque a gente consegue quebrar essa dinâmica. Existem formas que você quebra essa dinâmica dessa natureza, dessa enxurrada que acontece quando não é tão bom assim, né? E aí tem inúmeras ferramentas. Eu estou lembrando aqui agora que também tem o Theta Healing, que ajuda, né? Tem também, como é que é aquela, minha gente? Da comunicação não violenta, né? Do CNV, que ajuda também. Então, tem inúmeras ferramentas que a gente pode estudar e se conhecer, né? O interessante no processo desse autoconhecimento aqui nessa parte é a gente se conhecer que existe um pensamento que vai gerar um sentimento e uma emoção, a gente vai amplificar isso dentro da gente, vai criar uma realidade, porque a mente, lembra que a mente, ela faz parte de um processo criativo, então ela vai criar uma realidade que às vezes nem é, de fato, a realidade, e aí a gente vai amplificar isso e vai reagir, né? Então vai reagir. Então, às vezes você sentiu raiva, né? Eu dei o exemplo da raiva, mas vamos botar aí um incômodo. Às vezes a gente sentiu um incômodo numa situação, porque foi exposta a uma situação, e aí o que a gente faz? Muitas pessoas se retraem, não se colocam naquela situação novamente, porque não quer passar por esse incômodo de novo. Então, acaba reagindo com uma retração, né? Eu não estou julgando aqui que é certo ou errado. Existe o afeto, né? Existe esse afeto porque a gente foi afetado por essa emoção, né? E a gente reagiu a ela. Essa reação que eu dei de exemplo, né? De retração, foi uma reação que já foi congelada, é uma referência que já existiu lá na nossa infância, na primeira vez que a gente sentiu uma situação de incômodo, que a gente teve essa reação. Então, a gente foi formatado, né, com essa informação. E a partir daí, na nossa vida adulta, até, né, até a gente falecer, se a gente não quiser mudar, se a gente não quiser mudar isso, a gente vai sempre ter essa reação desse momento de incômodo, seja ele qual for, esse afeto, né, que aconteceu um afeto em determinada relação que a gente teve na nossa vida, que são inúmeras relações que a gente tem, não só relações interpessoais, né, mas relações, como eu falei, até conosco, né, que a gente se retrai, né? Então, quem tem esse direcionamento da vontade, esse sankalpa, né, que eu falei também, de mudar isso e entender por que
Por que que eu me retraio quando eu me sinto incomodada, né? Por que que essa pessoa me incomoda? Por que que eu sinto essa raiva? Por que que, sabe, eu quero responder na mesma moeda, né? Criar esse pacto de vingança? Por que que está acontecendo isso? Por que que eu sou assim, né? Por que que... Então, existe essa... Quando a pessoa é obstinada e perseverante nesse sentido, né, desse autoconhecimento, você cria, se abre uma possibilidade de você mudar esse corpo vibracional. Você muda você quebra essa vibração que vem de enxurrada assim para os nossos corpos, né? Do físico, mental, né? E espiritual, emocional. Então a gente quebra isso, né? Dentro desse estado de presença, dentro desse estado de presença que é a vibração. Vamos para o próximo. Aí é que eu trago assim, esse direcionamento da vontade que eu estava falando, né? Uns steps primários. Eu botei steps primários, mas não vem na sequência, um, depois outro, não. Só os estágios que eu identifiquei dentro do meu processo, né? Que é justamente esse de autoconhecimento, que é onde você se coloca para entender por que isso tudo acontece com você, né? Entender por que você está nessa condição, por que você está refém dessa emoção, né? Desse congelamento dessa emoção, desse congelamento dessa reação, né? Que no caso que eu falei da retração, né? Por que a gente está assim? Então, esse autoconhecimento, se colocar nesses processos de autoconhecimento requer coragem, né? Acho que é a primeira coisa, né? De querer entender o porquê, né? Ter uma mente um pouquinho científica aí, de uma mente exploradora, para entender mesmo no nível mental porquê, né? No nível intelectual e mental, por que essas coisas acontecem, né? Com a gente, por que a gente é sempre jogado assim para lá e para cá, como se estivesse num mar turbulento, né, de emoções. Então, tem que ter coragem. Então, o autoconhecimento foi uma das etapas que eu me coloquei com disposição para enfrentar, porque quando a gente entra nesse caminho, a gente encontra muita coisa que a gente não gosta dentro da gente, né? Muitos lugares, assim, é como se a gente vasculhasse o nosso porão. Então, tem muita coisa que a gente olha, e quando a gente olha, a gente primeiro se espanta, depois sente culpa, aí vem a raiva e vai desmembrando, né? Vai desmembrando. São outras faces aí da culpa, quando a gente sente raiva. E aí raiva de nós mesmas, né? De ter se colocado naquela condição, né? Porque também tem autorresponsabilidade, né? E aí, a partir daí, a gente tem essa possibilidade de expansão, né? Que é uma expansão que é uma expansão mais passiva, assim, que eu digo, que só de você se colocar nesse processo de autoconhecimento, algumas coisas, quando a gente está preparado e é merecedor, acontece, né? Acontece. A gente olha aqui, eu falei, se eu estou vendo isso é porque eu tenho capacidade de trabalhar esse aspecto. Ah, se eu estou vendo aquilo é porque eu tenho capacidade de trabalhar esse aspecto. Senão nem veria, né? Eu acho que também faz parte da dinâmica da orquestra divina, né? De cada ser também ser merecedor dos aspectos que essa pessoa precisa trabalhar, ou de aspectos que, não, isso aqui deixa quieto, não é agora, que a gente nem percebe, né? A gente tem, né? A gente sente que tem alguma coisinha ali, mas a gente não consegue ver com tanta clareza, né? A ponto de se trabalhar aquilo, né? Então, eu acho que também faz parte desse mistério divino, olhar para cada indivíduo e entender o que essa pessoa consegue carregar naquele momento, né? O que ela consegue trabalhar naquele momento, né? Que vai ser bom, que vai dar um salto quântico na vida dela, porque a gente está aqui para ser feliz, né? E tem a expansão ativa, que eu acho que é onde a gente cria essa autorresponsabilidade, né? Essa autorresponsabilidade, não, vou lá, porque a gente dá o primeiro passo, mas o movimento de energia universal, ele é de contração e de expansão, né? Lembra do Shiva, dos ciclos de vida,
né? É sempre assim, contração, expansão, contração. Isso é um movimento, é uma lei natural, a gente não tem como fugir disso. Então, tem horas que a gente está mais contraído dentro desse processo, tem horas que a gente está mais expansivo dentro desse processo, né? Então, quando a gente expande, a gente consegue ver algumas coisas, a gente está mais firme para atravessar certos momentos e certos desvendamentos que a gente tem na nossa essência. Tem momentos que a gente está mais contraído, está mais quietinho, recluso, né? E reclusa ali só para deixa passar, calma, entende? Não luta contra esse movimento, porque é um movimento natural. Então, entender também que essa expansão ativa, na hora que você quem está muito conectado, né, e está buscando isso muito do fundo do coração, na hora que você está nesse movimento de expansão, você vai lá e toma uma atitude, seja lá qual for, pequena, não precisa ser nada grandioso, uma pequena mudança na rotina para essa expansão ativa acontecer, ela acontece. Uma pequena mudança, você muda uma coisinha só, você muda uma coisa da sua rotina, traz isso para a sua vida prática, né? Não fica só na filosofia de autoconhecimento, porque eu lembro que no início do meu processo, é muito interessante falar junto aqui com a minha experiência, né? Porque isso tudo que eu estou falando fez parte da minha experiência e continua fazendo, né? Eu escutava as pessoas falando assim, porque você precisa em meditações, em práticas meditativas. Agora sente a gratidão. Aí eu ficava assim, gente, como é que eu vou sentir gratidão? Né? Como é que eu tangibilizo isso? Eu preciso, sabe? A minha mente era muito assim questionadora nesse sentido, né? Porque tá, sente gratidão. Como é que eu me conecto com essa frase, né? Como é que eu vou me conectar com essa frase? Sentir gratidão, né? Agora você trabalha o perdão, mas é como, né? Como? Então você começa a trazer isso para a vida prática, né? E aí você começa a tangibilizar, isso se torna vivo mesmo, né? É um mecanismo vivo de experiência, né? De transformação. Um dia você tem que se auto-observar, você tem que sempre se auto-observar. É um exercício diário para você sair de um estado de consciência de uma vibração baixa para uma vibração um pouco mais alta, é um exercício diário, porque a gente é afetado, existem esses afetos o tempo inteiro, todos os dias, quando a gente sonha, né, também, quando a gente acorda com um sonho que não foi tão bom, a gente acorda meio esquisita, né, e aí a gente é afetado, né, até a gente entender, não, isso foi só um sonho, calma, vamos começar o dia, né, então precisa de um tempo para a gente conseguir sair desse estágio e a gente precisa se colocar ativamente para sair disso, né, e buscar apoio e ajuda necessário também, né, eu acho que é importante deixar bem claro que dependendo do nível, né, de vibração, ninguém consegue nada sozinho. Então, reconhecer que a conquista desse lugar é uma conquista que outras pessoas fizeram parte desse mesmo ciclo, né, da gente sair de um estágio para outro, né, como se fosse um resgate mesmo, né. Aí depois que você chega num certo nível, você consegue caminhar sozinha, né? E aí você passa a não só caminhar sozinha, mas você passa também a ajudar outras pessoas. Então, é muito interessante isso e é muito lindo, né? Eu acho muito lindo todo esse processo de saltos quânticos que você deixa um lugar, vai para um outro lugar, começa a caminhar sozinho e depois vai para um outro lugar que, além de você caminhar sozinho, você também ajuda outras pessoas. Eu acho que isso para mim é um propósito e, e unir a música, que é uma deusa para mim, é uma magia. A musicalidade para mim é uma coisa que está fora de contexto e de conceito, é uma coisa além, né? A musicalidade é uma coisa além e está em todos nós, está em você, está em mim, está em todos nós, né? Então trazer esse propósito, né? E essa felicidade, né? De ajudar os outros dentro de um processo que eu mesma vivenciei, né? Então
eu não só tive aqui a parte teórica, mas eu tive a prática disso, né? A vivência ao longo, desde 2017, parece recente, mas quando eu olho para trás, eu tive... é outra vida, é outra Lia. Eu nem me reconheço mais naquelas fotos e naquelas imagens, então, mas fez parte da minha história, né? Fez parte, se não fosse toda aquela trajetória anterior, eu não estaria aqui hoje, então também reconhecer, isso é importante, não negar, nunca negar a sua história, nunca negar quem você um dia já foi, pessoas que passaram pela sua vida, então eu acho isso fundamental. Felicidade vem do grego félix, que significa fruto. Eu gosto de falar isso, eu aprendi isso no curso de neurociência que eu estou fazendo e eu repasso com muita felicidade, com muita alegria mesmo. Então, o fruto, esse fruto, ele faz parte da criação divina, né? Então, a gente se colocar no mundo, né, através do nosso próprio fruto, e saber quem a gente é, saber a nossa essência, saber quem a gente é, isso é incrível, porque a gente faz parte dessa criação divina, né? Isso é o que nos coloca mais próximo, inclusive, da nossa essência, que a nossa essência é a essência da criação, né? Então, a gente veio aqui para ser feliz, né? Então, a felicidade faz parte, na felicidade faz parte essa entrega do nosso fruto. É isso. Namastê. Vou pedir só para o Sérgio botar um slide, se eu não me engano, eu acho que é um dos últimos, tem um mantra, o próximo, deixa eu ver qual é. Vamos ver. Ah, esse aí, do Lokasamastaha Sukhino Bhavantu, mas eu acho que tem outro. Vasudeva, foi esse que eu cantei no início, ó. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esse que eu cantei, que é para Krishna. Esse mantra é muito lindo. Mas eu vou cantar um, e aí finaliza. J-Ho. Mas eu vou cantar um outro para a gente expandir o amor. Não está em slide não, Sérgio. Pode ampliar. Para a gente expandir o amor, expandir o coração. Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Sarvatra, Sarvatra Jago.
Prakashkaro, Prabhu Apejago, Prabhu Apejago. Prabhu Apejago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Sarvatra, Sarvatra Jago, Sukanta Kake, Prakashkaro, Prabhu Apejago, Prabhu Apejago. Prabhu Apejago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Sarvatra, Sarvatra Jago, Sukanta Kake, Prakashkaro, Prabhu Apejago, Prabhu Apejago. Prabhu Apejago, Prabhu Apejago, Prabhu Apejago, Prabhu Apejago, Prabhu Apejago. Esse mantra significa que o amor desperte, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em todos os lugares. Que a luz desse amor ilumine o jogo da alegria. Nas nossas vidas. Prabhu Apejago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Sukanta Kakyam Prakashkaro. Om. Esse mantra me ajudou muito. Me ajuda até hoje. Carrego ele dentro do meu coração para expandir esse amor, promover o encontro com a minha essência. Se aproprie desse mantra, que ele é muito poderoso. Prabhu Apejago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Direciona a mente. Que o amor desperte em mim,
que o amor desperte em todos e em todos os lugares. Bhakti Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Bhakti Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago. Vamos fazer um instante de silêncio, serenar nossa mente, expandir nosso coração, receber esse mantra, sentir essa vibração por todo o nosso corpo, em todas as nossas células. Fazendo essa limpeza interna, de emoções que a gente não precisa mais carregar. Desvendar novos caminhos nos sentidos, nas nossas relações, no nosso mundo interno, no nosso mundo externo. Observe. A cada revelação, você inspira, se apropria desse conhecimento, dessa compreensão, inspiração consciente, está a serviço. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Espero que vocês tenham gostado. Opa! Gratidão, Sérgio. Maravilhoso. Obrigado por tantos ensinamentos aí que você pôde passar através dessa aula, né? E por todo esse exercício, né, que as pessoas podem fazer diariamente, né?
Achei Sim. interessante que aí atrás de você tem escrito aí no alto da sua cabeça, numa plaquinha, né? Ali em cima, Ah, é. It's a New Day. É, It's a New Day, a New Life. Exatamente. É muito importante a gente lembrar disso, né? Porque Sim. às vezes é difícil a gente até entende, né? A gente segue, mas a gente tropeça, né? Mas tem sempre um dia seguinte para a gente tentar de novo, né? E mais uma vez E é acertar. esse movimento de contração e retração, e quando a gente tropeça, se a gente está nessa busca, né, nessa autorresponsabilidade dessa busca, a gente vai entendendo esse tropeço, né? A gente vai reconhecendo, né? Do tipo, opa, peraí, tô seguindo o mesmo caminho, eu sei que mais ali na frente, dá 2 passos eu vou tropeçar. Aí você vai tendo essa oportunidade, né, de criar esse espaço, assim, dentro desse caminho, de você já identificar esses lugares de tropeço, né? Esses movimentos de contração e expansão. Então, isso é muito interessante, porque é um exercício mesmo que a gente tem que trazer para a vida prática, né? Não só ficar nesse campo intelecto, né? A gente tem que, porque o saber é uma coisa, né? E o compreender é outra coisa, né? Porque se a gente lesse os livros, todos que a gente já leu nas nossas vidas, e a gente compreendesse exatamente o que ele tem para dizer, a gente seria outra pessoa, né? A gente já iluminaria assim em um livro. Né? Então, a gente saber, né, no nível intelectual é o primeiro passo, né? Buscar essas ferramentas, saber que elas existem, ler, se inteirar, entender nesse nível intelectual, né? Mas o compreender parte dessa experiência de acertos e erros, de tropeço, né, de expansão e contração. É Eu assim acho que a é respiração em si, né? A respiração já nos assim. mostra isso. Exato, essa respiração consciente já é um exemplo clássico. É. Então, aí eu estou compartilhando aqui a tela também para ter aí seus contatos, apesar de que vai estar tudo na descrição do vídeo também, né? Sim. Então, para que as pessoas possam te acompanhar, te seguir, fazer outras vivências e oficinas com você, né? E te ouvir cantar, né? E Uhum. poder meditar embalada por essa voz, toda essa luz aí que você emana quando você toca, tá? Ah, Sérgio, eu que Gratidão. agradeço, gratidão a minha. No workshop mesmo, no completo, a gente faz uma meditação específica, porque esse atendimento do workshop ele é personalizado. Então, a gente Uhum. faz uma meditação no final, além do canto de mantras, específica que passa por todos os chakras, e não só aquele exemplo que eu dei do LAM, do VAM, né, dos Vidya Mantras, mas a gente faz específico para a pessoa criar esse espaço de escuta, né, dessa musicalidade que ela tem dentro da própria pessoa, porque todo mundo tem essa musicalidade dentro de si, e em cada chakra. Então é muito interessante, porque eu tenho feedbacks assim de pessoas que me falam, nossa, no chakra, no Anahata, por exemplo, eu senti um aperto físico mesmo, né? No nível aqui do peito, do coração, um aperto físico, e uma vontade de gritar, né? Então, assim, tem pessoas que me relatam coisas bem íntimas, né? Então, eu acho que essa ferramenta também dos chakras, né, tão democrática, esse entendimento, né, de estudo dos chakras, ele é muito interessante por isso, porque possibilita também as pessoas de terem esse contato mais tangível de si, né? Não só também ficar no intelecto, porque quando a gente passa a sentir, passa essa vivência, passa a sentir, é onde entra o campo da compreensão, através das vivências, né? Não só no Maravilha. intelecto, no... Gratidão a minha. Gratidão. Olha, quem quiser seguir, tem um trabalho novo, aproveitando aqui a oportunidade, Sérgio. Não só aquele link lá que você mandou, Uhum. mas essa semana agora, na Lua Nova, nasceu o meu site chamado Equalize Healing. E lá você encontra todo o movimento, tem o calendário, tem próprios chakras elementais lá dentro também, que vocês podem ler e saber melhor sobre ele. Então tá tudo lá. E a Maravilha. gravação também, a campanha da gravação do novo EP de mantras, porque todo mundo me fala, onde é que eu escuto esses mantras? Eu falei, gente, não tem ainda. Então eu Uhum. fiz uma campanha de gravação para lançamento desse EP, e é uma colaboração, uma cocriação dessa campanha, e todo mundo vai ajudar. Beleza. Obrigado. Beleza?
Um beijo, Obrigada eu. então. Um beijo. Até a próxima, Sérgio. Até a Tchau, tchau. próxima.